Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia. Hoje são 9 de junho de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo vou trazer aqui, mais uma vez, um artigo que fiz em 2010, há 11 anos, e um artigo que está vivo até hoje e continuará vivo. Então vou ler esse artigo sobre mais um tom religioso, a cegueira religiosa. Vou ler esse texto que eu fiz, repito, há 11 anos, e você vai acompanhar comigo aí a leitura para que você apreenda melhor o conteúdo do texto. Vamos lá. Veja a questão aí. Assinale a alternativa abaixo que contém o nome do autor da célebre frase, entre aspas, a religião é o ópio do povo. E aí as opções. Tiririca, Hebe Camargo estava viva em 2010, Valdir Soriano, Karl Marx, Adolfo Hitler. Quem pronunciou a oração acima, a religião é o ópio do povo? Quem? Tiririca, Hebe Camargo, Valdir Soriano, Karl Marx ou Adolfo Hitler? Veja aí. Um segundo para você resolver essa questão aí. Muito bem. Se você, caro leitor, escolheu a quarta alternativa, a quarta opção, parabéns. Acertou em cheio. O sociólogo alemão Karl Marx, 1818-1883, pronunciou uma das frases mais certas que já ouvi no mundo. Os fatos comprovam a veracidade dessa afirmação do intelectual alemão. Marx queria dizer com isso que o homem religioso tem seu cérebro entorpecido pelas ideias que ele próprio cria. O homem cria suas fantasias, vivendo-as em sua profundidade. Essas fantasias controlam o seu criador de uma forma tão forte que ele não consegue perceber as outras coisas. O homem religioso aceita passivamente as ideias que surgem em seu cérebro, criando aversão a qualquer outra ideia que venha contradizer as ideias assumidas. Em suma, o homem religioso pensa pouco ou quase nada. No entanto, é um criador de ilusões. Assim, a religião obscurece a mente do homem, deixando-o alienado, imerso em suas fantasias. O religioso Martinho Lutero, 1483-1546, pai do movimento protestante, disse, entre aspas, a razão é a cortesã do diabo. Para o lunático Lutero, o homem não tinha que fazer uso da razão para conhecer a Deus. Bastava a fé. A razão para ele era um instrumento de Satanás.
Quando alguém questionava os ensinamentos de Lutero, rapidamente ele determinava que os fiéis abandonassem aqueles pensamentos diabólicos. Satanás havia entrado no coração daquele homem apenas com o intuito de enfraquecer-lhe a fé. A bem da verdade, Lutero combatia a razão porque dificilmente iria conseguir adeptos às suas ideias sem que ela saísse ferida. Para mostrar que Karl Marx estava certo e não o lunático Lutero, vou apresentar agora alguns fatos que ocorreram e ainda ocorrem na nossa história. No dia 28 de março de 1997, numa sexta-feira, jornais e redes de televisão comunicaram um fato hediondo. 39 fiéis de uma seita americana cometeram suicídio coletivo. A maioria dessas pessoas tinha formação acadêmica superior e situação financeira estabelecida. Tanto é verdade que alugaram uma mansão na luxuosa localidade de Rancho Santa Fé, em San Diego, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte. Preço do aluguel mensal: $10.000. O grupo de religiosos possuía uma empresa de informática intitulada www. Eiger Source, que era interligada à internet. Por que esses idiotas cometeram suicídio em massa? Por quê? Ora, cometeram suicídios porque acreditavam piamente que eram anjos encarnados. Eles pensavam que os corpos físicos eram apenas contêineres. Assim, eles deveriam deixar esses corpos para, já transformados em anjinhos, pegarem uma carona no objeto voador não identificado que estava preso à cauda do cometa Hale-Bopp, que estava passando pela Terra naqueles dias. Quanta ignorância, não é mesmo, caro leitor? Muitas pessoas disseram que esses fiéis eram débeis mentais. De forma alguma. Eles não eram débeis mentais, pelo contrário, eram profundos conhecedores de informática. Tinham conhecimento invejável de software, design gráfico e sistemas de integração de áudio e vídeo. Portanto, não eram loucos. Esses fiéis diziam que o suicídio era inadmissível para as pessoas comuns, mas para eles era um meio aceitável. Todos eles se achavam anjos enviados à terra, mas que um dia deveriam retornar aos céus. Veja, caro leitor, o que a fé é capaz de fazer com determinadas pessoas. Eles colocaram no cérebro todas essas fantasias. A fé, e somente ela, foi a mãe dessas loucuras. Uma vez criadas essas fantasias, fechou-se a porta do cérebro a qualquer tipo de pensamento. Quem ousasse criticá-las seria radicalmente repreendido. Para eles, só havia aquele mundo. Somente eles estavam certos e todos errados. A religião deles atuou como um ópio. Os cérebros daqueles fiéis ficaram entorpecidos pelas fantasias criadas. Não havia lugar para a razão. A forma racional de ver as coisas para eles era somente aquela. Sem prova alguma, sem evidência alguma, eles aceitaram uma determinada ideia e passaram a defendê-la com unhas e dentes.
é a pura cegueira religiosa. De toda essa fantasia, essa história fantasiosa, brota somente uma verdade: a existência do cometa Hale-Bopp. Por quê? Porque é uma constatação científica. Mesmo antes de sua descoberta, a evidência da existência de milhões e milhões de cometas já se fazia presente. É a voz da ciência contra as aberrações místicas. Principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, em que 99% da população são cientificamente analfabetos, segundo pesquisa do inesquecível astrônomo norte-americano Carl Sagan, 1934-1996, há inúmeros relatos fantasiosos de pessoas que se apoiam nas descobertas científicas como uma forma de dar veracidade ao que afirmam. Não são poucos os casos de pessoas que fantasiam sequestros praticados por extraterrestres. Se a nação mais poderosa do mundo possui um índice tão elevado de analfabetismo científico, o que dizer, então, das nações menos desenvolvidas? No caso aqui abordado, os fiéis dessa seita buscaram apoio científico, uma carona na cauda do cometa Hale-Bopp, na tentativa fracassada de provar que estavam certos. Eles ficariam totalmente perdidos ou mudariam certamente de rumo se o cometa Hale-Bopp não tivesse sido descoberto em 23 de julho de 1995 pelo astrônomo amador norte-americano Thomas Bopp. Iriam afirmar que o objeto voador não identificado estaria esperando por eles na Lua, no planeta Marte. Ou, quem sabe, iriam esperar a próxima passagem do cometa Halley, só que, nesse último caso, a maioria dos fiéis já teria falecido. É, portanto, um festival, um verdadeiro festival de pura ignorância, patrocinado pela fé. Veja, leitor amigo, mais um caso de pura ignorância religiosa. No dia 8 de novembro de 1978, em Jonestown, na Guiana, o reverendo Jim Jones determinou que todos os fiéis bebessem suco de uva com cianureto. Vou repetir. Veja, caro leitor, mais um caso de pura ignorância religiosa. No dia 8 de novembro de 1978, em Jonestown, na Guiana, o reverendo Jim Jones determinou que todos os fiéis bebessem suco de uva com cianureto. Os fiéis, como sempre, obedeceram às determinações do fanático Jim Jones. Resultado: 912 idiotas morreram. Deixaram, segundo eles, este mundo de sofrimento causado por Satanás, para viverem no mundo celestial, onde não há doenças, dores e desgraças. O reverendo Jim Jones liderava o Templo do Povo, em São Francisco, na Califórnia. O reverendo também embarcou nessa canoa furada. Isso reforça o ditado popular que afirma que a cada minuto nasce um otário no mundo. No dia 19 de abril de 1993, o líder do culto ramo davidiano, Dave Koresh, e 80 de seus seguidores fiéis morreram no incêndio provocado por eles mesmos, no Texas. No dia 5 de outubro de 1994, autoridades policiais encontraram os corpos de 48 pessoas da Ordem do Templo Solar em 3 chalés suíços.
Em dezembro de 1995, numa casa incendiada nos arredores de Grenoble, nos Alpes franceses, havia os corpos de 16 membros da Ordem do Templo Solar. Detalhe: a posição dos corpos formava uma estrela no solo. No dia 4 de outubro de 1994, foram encontrados 5 corpos de fiéis da Ordem do Templo Solar no Canadá. No dia 23 de março de 1997, mais 5 corpos de fiéis da Ordem do Templo Solar são encontrados no Canadá. No dia 28 de agosto de 1987, em Seul, na Coreia do Sul, foram encontrados 32 corpos de fiéis da Ordem Deusa Park Son-ja. No dia 1º de novembro de 1986, 7 fiéis da Igreja dos Amigos da Verdade se suicidaram em Wakayama, no Japão. No dia 19 de setembro de 1985, 60 fiéis da Ordem Gran Sacerdote Datu Mangayanon se suicidaram com o uso de veneno nas Filipinas. No Brasil, o fanatismo religioso também é uma marca pública. Várias são as suas manifestações. O interessante é que o brasileiro critica o comportamento dos fiéis invocados acima, porém, não percebe que o mesmo fenômeno se verifica também no meio deles. A diferença reside tão somente nos efeitos. Aqueles buscam o suicídio, os brasileiros geralmente não. Veja, caro leitor, certamente já deve ter ouvido falar sobre imagens de santas que choram. Os cristãos católicos dizem que as santinhas choram porque o mundo está muito violento. Outros já dizem que as santinhas choram a fim de avisar que as pessoas devem converter-se ao cristianismo, porque brevemente o mundo vai acabar. A fé realmente aniquila o poder de raciocínio dos fiéis. Ora, afirmar que o mundo de hoje está violento significa assinar um atestado de pura ignorância histórica. O processo é totalmente inverso daquele propagado pelos fiéis. O mundo atual é infinitamente menos violento do que o mundo vivido por nossos ancestrais. Antes, havia o barbarismo. A lei, por exemplo, só existia para os mais fortes. Os reis decidiam sobre a vida de cada pessoa. Havia reis que defloravam as noivas logo após o casamento. A escravidão negra era a regra. A pena de morte era praticada abundantemente. Portanto, as imagens das santinhas tinham mais motivos para chorarem antes do que hoje. A Bíblia diz que o mundo, no tempo bíblico, a Bíblia diz que o mundo, com o passar do tempo, melhor dizendo, a Bíblia diz que o mundo, com o passar do tempo, piora mais ainda em termos de violência e maldade. Ela está redondamente enganada. Na antiguidade, no tempo bíblico, a violência era 10 milhões de vezes pior do que hoje. Basta ler o Velho Testamento para se chegar a essa constatação. Há poucos anos, a revista Veja publicou uma matéria sobre a imagem da Santa Nossa Senhora, que chora mel e azeite. A imagem está na pequenina cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. Ela foi comprada na cidade de Fátima, em Portugal, por um comerciante da cidade de Mirassol. A fraude dessa imagem da santa é grosseira. Não há necessidade de levá-la a um laboratório. Outro comerciante, especialista em artigos religiosos, que reside na pacata cidade,
afirmou que o buraco na cabeça da imagem, por onde se prende a coroa de latão, foi drasticamente aumentado, informando que o buraco normal tem um diâmetro equivalente ao de um palito de dentes. Mesmo diante dessa realidade inegável, os fiéis, coitados, acreditam piamente que a imagem da santa produz mel e azeite. É a velha frase de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Ela paralisa as funções cerebrais. No caso dessa imagem, até a Magda, do famoso programa Sai de Baixo, da Rede Globo de televisão, constataria que era uma fraude. Porém, os fiéis não percebem isso. Diz a reportagem da Veja que o cantor Roberto Carlos, o comediante Tom Cavalcante e o religioso Frei Damião, já falecido, rezaram na frente da estátua. Depois dessas rezas, é certo que aumentou o número de adeptos à fantasia religiosa. É um exemplo simples e cristalino do fanatismo religioso praticado não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Sempre que surge uma história dessa, aparecem também, paralelamente, casos de milagres. Muitas e muitas doenças são curadas pelas imagens de santas que choram. Quando se descobre que tudo não passa de uma fraude, os fiéis ficam com a cara no chão. Como sustentar que aquelas curas foram realizadas pela presença da imagem falsa que chorava? Como atribuir uma relação de causa e efeito entre a cura da doença e a imagem falsa da santa? Em fevereiro de 1996, na pequena cidade de Civitavecchia, na Itália, uma imagem de Nossa Senhora pertencente a um eletricista começou a chorar sangue. Mais tarde provou-se que ele havia provocado a fraude. Milhares de fiéis católicos atribuíram a essa imagem várias curas. Com um simples contato com o sangue da imagem, os fiéis diziam que ficaram curados. Depois, quando ficaram sabendo que não se tratava realmente de sangue, perceberam o erro cometido. Mas, por outro lado, a fé continua. Há alguns anos, no programa Fantástico da Rede Globo de televisão, foi entrevistado um artesão norte-americano que faz várias imagens de santas. Há imagens para todos os gostos, dependendo só do gosto do freguês. Imagens que choram lágrimas, que choram sangue, que transpiram, etc. Apenas a título de ilustração, veja, caro leitor, o que disse o cientista José Atílio Vanin, professor de Química da Universidade de São Paulo. Entre aspas, um dos truques consiste no uso de um aglutinante qualquer, como a clara de ovo, para fixar ao redor dos olhos da imagem cloreto de cálcio. O cloreto absorve a água do ambiente, que depois de algum tempo começa a escorrer. E no caso da imagem ventilada acima, o cientista diz, entre aspas, é um truque bastante comum o uso de um reservatório na cabeça da estátua. Através de pequenos furos na região dos olhos, a água, o azeite ou o mel contidos nesse reservatório seriam liberados. Enquanto isso, milhares de fiéis propagam pelas ruas o milagre, entre aspas, recebido. Não percebem que estão sendo enganados. A fé não deixa. O fanatismo religioso fala mais alto. Veja, leitor amigo, outra modalidade de fanatismo religioso. Todos sabem que no estado do Ceará,
normalmente só há uma estação bem definida, o verão. O sol banha aquela região durante os 365 dias do ano. É tão comum a falta de chuvas no Ceará que o povo já criou sentenças dignas de nota. Entre aspas, aqui, urubu usa uma asa para voar e a outra para se abanar. Aqui chove um dia sim e 8 não. Ora, por que não chove no estado do Ceará? Não chove regularmente porque a terra não é perfeita. Cada lugar no globo terrestre tem suas características. Assim, num determinado lugar, as chuvas são abundantes. Já em outros lugares, são escassas. Em certos lugares, há primavera, verão, outono e inverno. Em outros, apenas verão e inverno. Isso é explicação científica. Não há como fugir dessa verdade, porque ela está devidamente comprovada. Só um cego não percebe isso. Posso fazer até uma comparação. Vou pegar duas cidades. De um lado, a cidade do Gama, situada no Distrito Federal. De outro, a cidade de Sobral, localizada no estado do Ceará. Na cidade do Gama, as chuvas são abundantes, porque a região do Distrito Federal reúne condições favoráveis à formação de chuvas. Já na cidade de Sobral, durante o ano todo, chove pouco, em razão da situação geográfica em que se encontra a região. Além do baixo índice pluviométrico, que é o índice de chuvas, ainda há o problema do solo que absorve fracamente as águas pluviais, as águas da chuva. Em virtude da escassez de chuvas no Ceará, surgem os problemas. As plantações morrem, os rebanhos perecem debaixo de um sol causticante e as pessoas procuram sair daquele estado lastimável de vida. Às vezes, o cearense, mesmo diante das situações adversas, prefere ficar em sua terra. Afinal de contas, é com aquele modo de vida que ele mais se identifica. É sabido e consabido que o povo cearense é muito religioso. Talvez o povo mais religioso do Brasil. Muito bem, se você perguntar a um cearense religioso qual a causa da seca no estado do Ceará, ele vai responder com certeza que a seca se deve ao fato de o mundo ser pecador. De um lado, o homem peca, e do outro lado, Deus castiga. Deus, às vezes, não manda água porque o homem está pecando muito. Para aquele cearense, seca, fome, doenças, mortes e homicídios são, por exemplo, castigos de Deus. O cearense crê piamente nessas coisas. É justamente aqui que reside o ponto cego da fé. Exatamente no momento em que o homem não consegue perceber o que está a seu lado. A verdade está estampada de forma tão clara diante dele que não percebe. A sua razão está adormecida. A fé apossou-se do seu cérebro. Ele não consegue perceber que a escassez de chuvas se deve a outra causa. Ele não consegue descobrir que essa relação pecado e seca é falsa. Ele está preso à religião, está amarrado nas afirmações bíblicas. Ora, para derrubar essa falsa relação de causalidade, não é necessário recorrer ao conhecimento científico. Basta simplesmente pensar, pensar e pensar. Mas aqui, caro leitor, está o problema. Poucos pensam. O cearense religioso diz, entre aspas, existe seca porque Deus está punindo o homem por causa do pecado. Ora, se a seca
é uma punição de Deus porque o homem pecou, então deveria haver seca em todos os lugares do mundo, porque o homem peca em todos os lugares do mundo. No estado do Rio de Janeiro, o povo peca mais do que o pobre e faminto nordestino, que vive na caatinga nordestina. Porém, no estado do Rio de Janeiro, não há seca. Por lá, ninguém morre por falta d'água. No estado de São Paulo, ocorre a mesma coisa. O povo paulista peca muito mais do que o povo que mora no sertão cearense. Todavia, no estado de São Paulo, ninguém morre por falta de chuvas. Veja, leitor amigo, o que ocorre em Brasília. Não falta água em Brasília. As chuvas são abundantes. Ora, o povo de Brasília, aos olhos da fé, é um povo pecador. Drogas ilícitas, sexo adoidado, corrupção política, bares e festas são muito comuns por aqui. O homem religioso não gosta dessas coisas. Mesmo assim, Deus não castiga Brasília com a seca. Deixa Brasília linda e intocável. E resolve punir um povo simples e humilde que vive nos sertões áridos nordestinos, longe das drogas ilícitas, da corrupção política e dos bares e festas. Em Sobral, que é uma cidade evoluída, eu via procissões organizadas pela Igreja Católica. Fiéis católicos saindo da Igreja da Sé, conduzindo a imagem de São José pelas ruas da cidade. Eles faziam isso para que São José mandasse chuvas. Que loucura, não é mesmo, caro leitor? Se essa loucura religiosa ocorria em Sobral, imagine no interior do Ceará. Imagine no interior do Ceará. Mais um vídeo e muito obrigado.